Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar a respeito do esquerdismo e a destruição da família. Esse vídeo de hoje é um pouco ideológico, uma vez que eu quero tratar de um assunto que diz respeito a nós como cidadãos, nós como indivíduos dentro de uma sociedade, não simplesmente nós como cristãos. Podemos dizer que existem duas vertentes principais de pensamento na sociedade no que diz respeito à política. Nós temos os partidos e a ideologia de direita e a ideologia de esquerda. Bem, a ideologia de direita é a ideologia capitalista. Essa ideologia fala a respeito da importância de cada indivíduo por si só construir sua própria riqueza, ter seu próprio patrimônio. Na verdade, o capitalismo não prega a divisão igualitária de propriedade. Já o socialismo, ele prega a divisão igualitária de bens, de propriedade, e que, na verdade, o indivíduo, ele, se for preciso, ele tem que abrir mão dos seus bens para que todos possam ter a mesma quantia de recursos, de patrimônios, de bens e de riquezas. Bem, então esse é o pensamento básico de cada uma dessas vertentes ideológicas, mas o que eu gostaria de falar hoje é algo que vai um pouco além disso. Então, nenhuma delas, eu não quero aqui fazer apologia, seja o capitalismo ou o socialismo, mas como indivíduos que estão em uma sociedade, como eu disse, nós precisamos saber qual dessas opções são melhores e as que são piores para nós. E nós podemos dizer que o socialismo ou o esquerdismo é uma opção que não cabe a nós escolhermos, porque essa é uma vertente ideológica que prega contra a família e contra a igreja. Então, se você ler o Manifesto Comunista, capítulo 2, diz que um dos objetivos básicos do comunismo, socialismo, da ideologia esquerdista era acabar com a propriedade privada. Ele acreditava que uma vez que ele acabasse com a propriedade privada, a família também iria ruir, porque ele era contrário às bases ideológicas familiares, ele era contra a família, podemos dizer. Mas, à medida que o tempo foi passando, percebeu-se que era impossível acabar com a propriedade privada, porque até mesmo aqueles que pregavam a favor disso não estavam dispostos a abrir mão da sua própria propriedade, dos seus próprios bens. Tanto é que a União Soviética, que foi um dos países que aderiu em massa ao esquerdismo, ao socialismo, foi um país comunista realmente, nem mesmo eles se disporam a tomar essa decisão. Então, uma vez que percebeu-se que era impossível acabar com a propriedade privada, o que os ideólogos e o que os principais pensadores dessa vertente decidiram fazer? Eles decidiram que agora, na verdade, eles não iriam mais tentar acabar com a propriedade privada, mas que o objetivo seria ruir as bases da família e os valores sociais. E uma vez que eles fizessem isso, automaticamente a propriedade privada iria acabar. Então, Karl Marx, que é o pai do socialismo, ele fala ali no Manifesto Comunista que existe duas estruturas, Uma é a estrutura e outra a superestrutura. A estrutura fala-nos da economia, a superestrutura fala da ideologia. Depois, então, eles concluíram que uma vez que eles acabassem com a superestrutura, automaticamente a estrutura iria acabar também. Ou seja, todo tipo de propriedade privada iria acabar. Mas isso, na verdade, é algo que não deve fazer parte da nossa maneira de pensar, e nós não devemos acreditar nessa vertente ideológica, primeiramente porque aqueles que pregam sobre isso não estão dispostos a vivê-la. Então, aqueles que mais pregam contra a família, eles não estão dispostos a abrir mão das suas estruturas familiares, eles não querem corromper suas famílias com mais mulheres ou mais maridos, como os casamentos que estão sendo ensinados e estão sendo feitos hoje. Então eles não estão dispostos a abrir mão daquilo que é deles, porque eles sabem que a família é o único meio de perpetuar o poder e de sustentar um patrimônio. Só que a questão é que eles não querem acabar com as suas próprias famílias, eles querem acabar com a família dos outros. Eles querem dominar a sociedade para que futuramente eles possam estabelecer um governo mundial, para que as bases da sociedade já estejam ruídas.
Então, querido, você não pode aceitar que essa ideologia socialista seja parte da sua maneira de pensar e de agir, porque a ideologia socialista ela vai contra aos valores da família e aos valores da igreja. Porque o desejo e o propósito dos partidos comunistas, o propósito do Manifesto Comunista e dessa ideologia é acabar com a família. Mas a família é a unidade de Deus. A família está no centro do propósito de Deus. Se a família acabar, não tem como existir igreja, os valores sociais, eles vão para o ralo realmente. E infelizmente hoje, os professores universitários, eles são parceiros desse propósito. As universidades, as escolas, a maioria delas hoje aderem a esse pensamento comunista. Mas enquanto nós, como cristãos, não nos posicionarmos, esse tipo de pensamento ele vai ruindo cada vez mais os valores sociais. Tanto é que hoje os jovens cada vez mais têm se enveredado pelo homossexualismo, pelo feminismo, por pensamentos ideológicos esquerdistas. Porque o esquerdismo ele tem dominado a maneira de pensar nas escolas, nas faculdades, e onde quer que se vá. Mas como cristãos nós precisamos nos posicionar nesses dias, porque essa ideologia ela quer destruir a família. Essa ideologia ela não é a favor do evangelho. Muitas pessoas, de uma maneira às vezes ignorante, dizem que Jesus era comunista ou esquerdista. Mas esse pensamento é errado, querido, porque Jesus ele é pela família, é pela santidade, pela retidão. E os valores morais do esquerdismo são completamente deturpados. Então Jesus não tinha como ser esquerdista. Jesus é a favor do trabalho, assim como o Senhor Deus é também. A palavra de Deus não vai contra a necessidade do ser humano de trabalhar para poder ter os seus recursos. A Bíblia não diz que aquele que não trabalha deve receber daquele que trabalha. Isso é uma incoerência, na verdade. E a Bíblia é pela família, acima de tudo, como eu disse. Por isso nós não podemos aceitar essa ideologia na nossa sociedade e nem mesmo na igreja. Então, qual que deve ser o nosso posicionamento como cristãos? Primeiro, rejeitar esse pensamento. Rejeitar essa ideologia maligna que não faz parte do projeto de Deus para nós. Essa ideologia que é totalmente anticristã. Segundo, você não deveria votar em nenhum partido socialista ou dito comunista, porque esses partidos pregam esse tipo de ideologia. Talvez eles não vão dizer na televisão para não perder votos, mas se você ler ali as bases daquele partido, lá vai estar escrito que a intenção deles é essa. Às vezes não está escancarado, mas é. Por isso nós devemos rejeitar esse tipo de partido e não votarmos nesse tipo de partido, nesse tipo de político também, que faz parte desses partidos. Terceira coisa que nós devemos fazer é orar, nos posicionarmos em oração, porque há um agir no mundo espiritual para tentar destruir, como eu disse, as famílias e a igreja. Se nós não orarmos, de fato isso só vai piorar, porque esses partidos têm se levantado, pessoas que defendem o socialismo, o comunismo, esses dias têm se levantado, e nós como cristãos precisamos nos levantar e nos posicionar também. Dessa forma, querido, você pode fazer a diferença através da sua oração, através do seu posicionamento, através da sua atitude. Não seja alguém simplesmente leviano na sua maneira de crer, na sua maneira de pensar. Enxergue a atitude por detrás dessas ideologias e decida fazer a diferença no tempo da sua oportunidade. Que Deus te abençoe muitíssimo e que você nesses dias possa ser alguém que defende os valores cristãos.